Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma terça-feira, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para meditarmos juntos, né? E hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante interessante, principalmente para as pessoas que exercem o ministério e aquelas que sabem que têm que exercer, né, o ministério, que Deus tem algo na sua vida. Mas antes eu gostaria de estar convidando você a se inscrever no nosso canal do YouTube, né, da Igreja Cristã Evangélica Renovada, em Santa Lúcia, para que a gente possa estar assim completando os 1000 inscritos, falta tão pouquinho, né, e já podermos transmitir os nossos cultos também ao vivo pelo YouTube. Então eu peço que você nos ajude, se inscreve aí, nos dê essa bola, que com certeza vai ser bênção para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar nessa noite sobre marcas de um ministério. E vamos usar alguém que teve um ministério muito bem sucedido como exemplo na palavra de Deus, que foi o profeta Isaías, né? Que com certeza nos inspira para seguir a vocação que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado em nós. E essa vocação, ela consequentemente, ela também nos faz buscar uma experiência profunda com Deus. E a gente percebe que Isaías foi um homem muito bem sucedido naquilo que ele fez, né? A mensagem deste profeta era muito profunda, é muito profunda até os dias de hoje, né? E por que não dizer, as mensagens do profeta Isaías é uma das mais profundas do Antigo Testamento, né? É uma mensagem que confronta, que inspira, uma mensagem profética. Na verdade, ele é um exemplo a ser seguido, irmãos, por cada um de nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, verso de número 29, que vai dizer assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus, ele não muda a sua mente. Ele cumprirá todas as promessas que fez, desde os nossos patriarcas, né, aos ícones da palavra de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, até os nossos dias. Então, se Deus tem te chamado, tem te habilitado para a obra ministerial, ele não muda de opinião. A gente pode até perder o foco, mas Deus não muda de opinião a nosso respeito, tá? Ele não muda de ideia de acordo com os tempos. Deus, ele não muda de ideia a respeito de quem ele vocaciona. E se você é um vocacionado de Deus, você deve se aprimorar cada vez mais para que Deus possa contar com você nesta terra para a pregação do seu evangelho. Meus irmãos, Isaías foi o maior profeta, por isso conhecido como um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Ele profetizou 600 anos antes do nascimento de Jesus. E a sua vocação foi tão precisa, né? A forma com que Deus usava este homem era tão precisa, que ele conseguiu descrever exatamente como foi o nascimento, o ministério, o sofrimento e a morte e triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. E tanto para o exercício da fé, quanto para o exercício da vocação, né? Isso foi perfeito, meus irmãos. Foi perfeito. Por isso eu afirmo para vocês, o profeta Isaías é um exemplo a ser seguido. E hoje nós vamos estar assim falando sobre algumas características desse grande homem de Deus, né? Eu quero falar sobre 4 verdades da vida do profeta Isaías. E a primeira delas é que Isaías profetiza aos rebeldes. Ele foi profeta no meio dos rebeldes. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versos 3 e 4.
versos de 3 a 4. 3 e 4, que vai dizer assim, capítulo 1. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, porque carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ele profetizou no meio de um povo rebelde. E o chamado de Isaías foi chamar esse povo rebelde, meus irmãos, ao arrependimento. As suas mensagens faziam denúncias graves contra o pecado e a dureza do coração do povo no seu tempo. Não havia rodeios. Veja que Isaías entregava o recado direto de Deus, mesmo que fosse duras suas palavras. Ele não ficava enfeitando o pavão, ele não ficava maquiando a palavra, não. Ele era direto, irmãos. Ele entregava o recado de Deus na íntegra ao povo. Imagina se ele começasse a massagear o ego do povo. Mas ele entendeu que Deus o chamou para pregar o arrependimento. Então ele não tinha que usar de meias palavras. Ele tinha que trazer o recado de Deus exatamente como Deus tinha colocado na sua mente e no seu coração. E essa característica eu e você a gente precisa ter também. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm uma necessidade muito grande de ter o seu ego massageado. Se a gente fala um pouco mais duro, alguém vai dizer assim, não fico mais nessa igreja, vou embora. As palavras aqui são muito duras. Deus corrige quem ama. E quem é amado de Deus sabe entender a correção de Deus. Se nós estamos aqui nessa terra para pregar a verdade e trazer o povo que está vivendo no meio da rebeldia ao arrependimento, vamos fazer jus a isso, meus irmãos. Sem meias palavras, sem querer agradar as pessoas para poder mantê-las no nosso meio. A motivação de cada um de nós para estar servindo a Deus tem que ser o próprio Deus. Então, como Isaías, irmãos, nós lidamos sim com pessoas muito rebeldes. Nós lidamos com muitas pessoas que têm dificuldade ao arrependimento. E é por isso que a gente continua pregando o arrependimento. Vamos ser autênticos no ministério que Deus tem confiado em nossas mãos. Uma segunda característica de Isaías é que ele tinha profundas experiências com Deus. Capítulo 6 de Isaías, todo mundo conhece. Todo mundo conhece esse episódio aqui. Dos versos 1 ao 4 vai dizer assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, irmãos, ele tinha um ministério vigoroso, frutífero, porque ele tinha profundas experiências com Deus, irmãos. O Senhor mostra a sua glória para ele. O Senhor mostra a sua glória para ele. Ele vive um momento ímpar na vida dele. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que foi um divisor de águas na vida de Isaías. Ele poder ver a glória do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, que não só ele vê a glória do Senhor, como ele consegue reconhecer a sua pequenez diante da glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Quando nós achamos que somos alguma coisa,
Ah, queridos, nossa justiça própria nos impede de avançar. Eu e você precisamos depender de Deus dia após dia. Nós precisamos viver na total dependência de Deus. Oh, meus irmãos, ali Isaías, ele reconhece que ele era pequeno, que ele não era digno de viver aquele momento. Mas ali o Senhor lhe toca os lábios. A Bíblia vai dizer que o Senhor lhe toca os lábios. Por isso que eu digo, sem medo de errar, que aquela experiência que deve ter sido uma das mais profundas da vida de Isaías foi um divisor de águas na vida dele. Hoje as pessoas querem ser usadas por Deus e não querem viver experiências profundas com Deus. Não quer pagar o preço da santificação. Como assim? Não querem pagar o preço de serem separadas por Deus. Nós vamos começar a verdadeiramente viver um ministério frutífero a partir do momento que nós nos permitirmos viver experiências com Deus e experiências profundas com Deus. Pense nisso. Pense nisso, queridos. Nós, na verdade, só temos clareza sobre o que somos quando nós nos deparamos com a grandeza de Deus. E quando nós reconhecemos o quanto Ele é grande e o quanto somos pequenos. Precisamos entender isso. A glória sempre vai ser dele. A manifestação do poder sempre virá dele. Eu e você somos apenas instrumentos nas mãos dele. Precisamos entender isso. Viver na total dependência de Deus. A partir do momento que eu me colocar nessa condição, eu vou começar a viver experiências com esse Deus. Uma terceira característica de Isaías, que ele fez descrição do sofrimento de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, do verso 7 ao verso 11, vai dizer assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, eu devo te lembrar que este homem, por nome de Isaías, profetizou isso aqui 600 anos antes de Jesus nascer. Aí eu te pergunto, ele teve ou não teve um ministério profundo, um ministério especial? O ministério de Isaías, irmãos, foi impactante, sobretudo do ponto de vista messiânico. Ele vai entregar a profecia do Messias, quando na verdade ele não sabia nem quando é que isso ia acontecer. Você não vai encontrar em texto nenhum na Bíblia ninguém que foi tão detalhista quanto ao Messias, quanto à vinda do Messias, como foi o profeta Isaías. No que se refere ao ministério de Jesus Cristo, Isaías
foi o que mais foi usado por Deus. Sua descrição do sofrimento de Jesus é impressionante, porque ele vai trazer os fatos exatamente na sequência em que aconteceram. Nós podemos afirmar isso porque nós estamos depois de Jesus. Isaías esteve antes de Jesus. E tudo que ele descreve está exatamente na sua sequência de acontecimentos. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Oh, meus amados irmãos, que Deus, aquele que nos chamou, nos dê essa sensibilidade de ouvir a sua voz e entregar na íntegra o seu recado. Entregar exatamente como Ele nos entregou, como Ele nos confiou. Isaías conseguiu fazer exatamente, transmitir exatamente ao povo que não fazia, na verdade, ideia do que ele estava falando. Ele conseguiu, na íntegra, entregar o recado de Deus. Em quarto lugar, Isaías pregava o poder da palavra de Deus. Isaías 55, versos 10 e 11 vai dizer assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Oh, glória! O poder de Deus, irmãos, ele se manifesta através da palavra do Senhor. Você sabe por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor fala comigo e contigo hoje de um jeito, amanhã essa mesma palavra ela vai falar de outro jeito, ela vem de encontro às nossas necessidades. Jesus lá no livro de João vai dizer que através dessa palavra nós somos limpos, nós somos purificados. Oh, glória! Isaías vai descrever a palavra de Deus aqui como chuva que rega a terra, fazendo crescer a semente. Meus irmãos, a palavra ministrada, essa palavra aqui ministrada sobre nossas vidas, ela traz transformação, ela traz restauração, ela leva o homem à conversão, a mudar a direção da sua vida. Essa palavra ela é transformadora. Por isso nós temos essa missão de pregar essa palavra na íntegra, como ela é. O Senhor quer se revelar a nós através desta palavra. Ele quer que nós venhamos gastar tempo com esta palavra. Porque somente fortalecidos por esta palavra, meus irmãos, é que nós vamos permanecer de pé, é que nós vamos conseguir chegar aonde Ele quer que cheguemos. A nossa missão nesta terra é pregar o arrependimento. Como Isaías, é pregar, não mudou, é pregar o arrependimento. Nós estamos plantados neste mundo ainda, enquanto igreja que somos, para pregar o arrependimento. E como é que pregamos? É com o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, que quando o homem conhece, ele é liberto das suas mazelas. Ele é liberto do pecado que assola a humanidade. Essa palavra nos constrange a uma vida de santidade. Por isso precisamos nos aplicar a ela, precisamos gastar tempo com ela, mas é por isso também que Satanás, o inimigo das nossas almas, nos impede de ter acesso a ela. Quem aqui, quando começa a ler a Bíblia, logo não dá sono? Quando começa a ler a Bíblia, acha cansativo? Você acha que isso simplesmente é obra do acaso?
É claro que não, porque Satanás sabe que a hora que a tua mente e o teu coração for esclarecido através desta palavra, ninguém mais te segura. Você vai avançar. Você vai entender que você tem um ministério a zelar, que você tem um ministério a cumprir nesta terra. Essa palavra, queridos. Essa palavra, eu e você, somos canais de Deus para a transmissão desta palavra. Palavra que muda as vidas. Palavra que muda o contexto, que muda a história de muita gente. Isaías, ele enalteceu a palavra do Senhor. E nós precisamos também fazer isso. Precisamos marcar o nosso ministério. O tema de hoje é marcas de um ministério. Precisamos marcar os nossos ministérios com vidas para Jesus. Com vidas transformadas através desta palavra. E o nosso apelo nessa noite é que venhamos, irmãos, nos inspirar neste homem por nome de Isaías, que era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas que foi tremendamente usado por Deus. Sabe por quê? Porque se deixou ser usado. Porque entendeu que foi vocacionado e deixou-se ser usado por Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nunca. Ela sempre vai atingir o propósito. De uma forma ou de outra. Eu quero convidar você, em nome de Jesus. Quem sabe você está distante da palavra do Senhor. Há muito tempo você não abre a Bíblia. Há muito tempo você não gasta tempo fazendo uma leitura da palavra, alimentando a sua alma. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, lançar esse desafio para você. Permita-se crescer. Permita-se avançar. A sair dessa mesmice ou talvez dessa vida superficial que você tem levado até aqui. Deus tem algo a realizar através de você. Mas você precisa se preparar. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem outras que você tem que fazer. E uma delas é ter disposição de buscá-lo através da sua palavra. Que o Espírito de Deus possa ter falado ao teu coração. E você possa ter se despertado para começar com novos hábitos acerca da palavra de Deus. Siga o exemplo de Isaías e seja uma bênção. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Deus, Tu és Senhor sobre os céus e a terra, soberano, aquele que nos alcança com a Tua graça e misericórdia, aquele que tem nos chamado pelo nosso nome, nos escolhido, ó Deus, para ser porta-voz da Tua verdade, da Tua palavra. Por isso, Senhor, venha adestrar as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Que possamos, ó Deus, saber usar a ferramenta que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Com destreza, com habilidade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos, ó Deus, a cada dia para uma verdadeira comunhão contigo através da Tua palavra. Palavra essa que é eficaz, é viva. Palavra essa que transforma o homem, que muda o cenário da história. Por isso, Deus, que cada filho Teu possa ser alcançado por Tua graça e misericórdia na noite desse dia, Pai. Alcança cada um, Pai. Alcança a disposição de cada um e abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando com toda sorte de bênção.